O Fluminense tem elenco para brigar pelo quê? Ou melhor dizendo, tá? O problema do Fluminense hoje, após a derrota contra o Botafogo, é elenco? Vamos falar disso daqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora. Eu abro justamente com essa pergunta. Depois da derrota para o Botafogo e da forma como foi, somado a um empate contra a União Espanhola, onde o Fluminense tinha total capacidade de vencer o jogo lá no Chile, mas teve uma atuação muito abaixo dos seus jogadores que são reservas, né, efetivamente, já que viajaram com a equipe alternativa, muito se veio a discussão sobre o Fluminense ter um elenco muito frágil. Eu acho que cabe essa discussão. Primeiro, cabe a discussão sobre erros do Renato Gaúcho. Gente, tem 20 dias que o Renato Gaúcho assumiu o Fluminense. Cerca de 20 dias, né? 20 e pouquinho, acho que 22. Nenhum treinador transforma taticamente uma equipe em 20 dias. Ainda mais sem ter treino. O Renato teve essa semana de treinos? Teve. A atuação contra o Botafogo foi pavorosa. Mas pra mim foi pavorosa de escolhas do Renato e também pavorosa física e tecnicamente. Taticamente, também. Mas eu não tenho como desassociar dos outros dois pontos. Então, a gente vai falar um pouquinho do elenco e acho que a gente vai perceber, eu dei uma analisada prévia, assim, para poder já montar o roteiro do vídeo, e eu acho que a gente vai perceber que tem problemas aí que não sei se o Renato vai conseguir resolver não, tá? Tá aqui o elenco do Fluminense, eu botei aqui no aplicativozinho que eu tenho, né, que tava a escalação do Fluminense e Botafogo, e a gente olha os goleiros, Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. É fato, o Fluminense tem um goleiro a nível muito acima da média no Brasileirão e tem um goleiro reserva que, entre os goleiros reservas, talvez ele seja um pouquinho abaixo da média. Se o Vitor Eudes for promovido a titular, a gente tem um goleiro abaixo da média. A gente vai ter um goleiro que vai nos passar raiva. Só que o gol não é o nosso problema. Por quê? Porque o Fábio é poupado uma vez na vida, outra na morte, né? Vitor Eudes até agora o quê? Praticamente não jogou pelo Fluminense, né? Então, não é aqui que a gente está a discussão, não, tá? Não é no gol exatamente a discussão, não. Vai ser a hora que o Fábio parar de jogar bola, ou, enfim, Deus quiser, isso não acontece, mas se o Fábio tiver alguma lesão. Agora, quando a gente vem pra zaga, aqui a gente teve um problema de montagem de elenco. O nosso zagueiro titular tem mais de 40 anos, que é o Thiago Silva. É o nosso pilar, fisicamente é um zagueiro pra idade dele, de um físico invejável. Dito isso, o Thiago Silva estreou, tem até os números aqui agora, tá? O Thiago Silva estreou em julho do ano passado, tá? E o que eu vou falar aqui agora não é opinião, é informação baseada em números. O Thiago Silva, no ano passado, ele estreou em julho, ok? Jogo contra o Cuiabá, estávamos lá, inclusive, em Cuiabá, fazendo a cobertura do jogo. E ele, ano passado, jogou 15 jogos pelo Brasileirão, 4 jogos pela Libertadores e 1 pela Copa do Brasil. Ao todo, ele jogou 20 partidas pelo Fluminense em 6 meses. Porém, a gente sabe que no Brasil se joga muito. E ele ficou de fora por basicamente 1 mês e pouquinho. Ele se lesiona no jogo contra o Atlético Mineiro dia 25 de setembro e só volta no dia 1º de novembro. Então ele ficou de fora esse pedaço. Então, 20 jogos no ano passado. Neste ano, o Thiago Silva já jogou 11 jogos. Só que neste ano, são 11 de 26 que ele jogou. De novo, por uma questão de lesão. No ano passado, no mesmo período ali que o Fluminense, que ele jogou 20 jogos, o Fluminense jogou cerca de 30 jogos, 30 e pouquinhos jogos. Então, assim, baseado em número, ele já está quase um ano, fato que a gente pode dizer que o Thiago Silva joga 2 a cada 3 jogos do Fluminense. Nesse ano a média está até um pouquinho mais abaixo, está 1 a cada 2. Então a gente deveria ter investido em um zagueiro que fosse, de certa maneira, um complemento de unanimidade ao Thiago Silva. E quando a gente traz o Juan Freitas e a gente pensa nele de uma forma de ter um zagueiro canhoto, eu acho ok, beleza, vamos ter um zagueiro canhoto que a gente não tem. O Ignacio, o Manuel e o Thiago Santos não são zagueiros canhotos, mas zagueiro de força física, beleza? Olha lá, os outros 3 zagueiros não são necessariamente de força física, apesar do Ignacio e do Thiago Santos até terem. Só que a gente não traz qualidade.
O Ignacio, no ano passado, se projetava como um zagueiro que parecia ter isso. Era a primeira escolha do Mano Menezes o tempo todo. Só que aquela entrevista do jogo contra o Palmeiras, do Mano Menezes, já projetando um elenco muito mais forte fisicamente, ela foi levada ao pé da letra demais. E aqui, para mim, vem o principal problema desse elenco do Fluminense. Todo treinador que assume o Fluminense, e isso é assim durante toda a gestão Mário Bittencourt, parece, e é a impressão que a gente tem de fora, baseada nas apurações, nas contratações, nas entrevistas, recebeu uma carta branca para poder fazer o que quiser. A opinião dele vira lei no Fluminense. Eu não sei se o Mário Bittencourt ele acredita muito, é um cara que acredita muito nos treinadores, mas assim, o elenco que foi formado de uma maneira pelo Fernando Diniz, ele dá não é um 360 que você para no mesmo lugar, ele dá um 180 graus, ele vai para eita, aí ó, vai para outro lado completamente diferente pro elenco formado pelo Mano Menezes. E os dois são demitidos, e a gente ano passado falava que o Mano tinha um elenco na mão não montado por ele, que tinha dificuldades pro Mano Menezes para poder agir no time. E nesse ano a mesma coisa. O Mano montou o elenco pro Renato Gaúcho assumir. E aí a gente tem Thiago Silva, que joga metade dos jogos nesse ano. A gente tem um Manuel, que é como é que eu vou falar assim, para ter até um pouco de respeito ao Manuel, mas é quase que um morto-vivo no Fluminense. Porque é um cara que jogou lá atrás, no iniciozinho, jogou em janeiro praticamente, lá contra o Volta Redonda, e tá jogando, jogou em março lá contra o Volta Redonda, num jogo do Campeonato Carioca, e aí tá jogando agora. Ou seja, o cara que fica um tempão sem jogar. O Thiago Santos, que, beleza, cupincha do Renato, mas renovou o contrato com o Mano no comando, pelo que fez no ano passado, e apresenta um futebol nesse ano muito abaixo do que apresentou no ano passado. Então, assim, a nossa zaga, ela foi moldada para ser uma zaga de força física, de força bruta. E não é assim que o Renato joga. O Renato gosta de marcar escanteio e marcar individual. Você precisa ter agilidade, disposição, travar o cara no físico. A nossa zaga, ela não necessariamente ela é muito ruim, não. Ela talvez, acho que no Brasileirão, a pensando em elenco, 12ª, 11ª, não é um desespero. Só que pro jeito que a gente, né, que o nosso treinador pensa, ela é ruim. E aí a gente vem pras laterais, que eu acho que às vezes ficam muito na mira da galera, mas eu diria que as nossas laterais, gente, não são uma solução, mas não são um problema. Vou tirar o Léo Jance aqui da conta, tá? Dos 4 laterais que a gente tem, um deles já demonstrou um futebol acima da média por um tempo considerável, que é o Samuel Xavier. Aí você fala, Gabriel, mas e o Gabriel Fuentes? Dele você não vai falar? Tá dizendo... Gabriel Fuentes apresentou um bom futebol no Campeonato Carioca. E os 2 jogos finais do ano passado? 2 jogos finais. O recorte do longo espaço de tempo a gente ainda não tem com o Gabriel Fuentes. Espero que a gente tenha em breve. Estava de volta já foi relacionado. Espero que em breve volte a jogar e continue com um bom futebol que teve no Campeonato Carioca, mas ele foi testado no Campeonato Carioca. Samuel Xavier é o único jogador que já teve um Brasileirão ou uma sequência de 5, 6 meses de bom futebol pelo Fluminense. O René é uma gangorra, mas é um lateral com experiência Série A, e o Guga é a mesma coisa. É uma gangorra, mas é um lateral testado e com experiência. Fazem as suas merdas, não são de um nível de nota 7, nota 8, mas estão longe também de serem um problema ambulante, um desespero, um jogador que não sabe fundamentos básicos de futebol. Então as laterais nossas, elas provavelmente não serão as soluções. Talvez o Samuel Xavier, e dependendo do Gabriel Fuentes, do rendimento que eles desempenhar num Brasileirão. Podem vir a ser. Agora, estão longe de ser o problema. Aonde, para mim, que reside o problema do Fluminense? No setor de meio de campo. E aqui eu englobo tudo. Por quê? Se a gente pensar numa estrutura de volantes, a gente tinha um Facundo Bernal que não consegue engrenar, não consegue ter boa sequência. E boa sequência eu falando de 2 jogos não, gente. Falando de 7, 8, 9, de ser incontestável. Da gente vir pra cá debater sobre o quão bom tá o Bernal numa sequência muito longa e tal. Ele ainda não conseguiu. É jovem, parece ter qualidade, mas a subida do Campeonato Uruguaio para o Fluminense ainda não pareceu ser bem assimilada. Mas foi uma boa contratação feita lá atrás e que talvez pro Renato se estabeleça como algo positivo mesmo. Mas você olha pro Martinelli, jogador regular de Série A. Vem aqui, ó. É um volante que, e eu falo isso sem medo de errar, que 99% dos clubes da Série A gostariam de ter no seu elenco.
e seria titular em 70% da Série A. Só aqui que é debatido isso. Só aqui no Fluminense. Você vai pegar qualquer torcedor de outro clube que assiste jogo do Fluminense. Tô falando de clubista, não, tô falando de analista. Qualquer analista de futebol. Todo mundo fala que o Martinelli é um talento subvalorizado. Mas só aqui que se debate que o Martinelli é horroroso, que o Martinelli não sabe fundamento básico. Enfim. E a gente recuperou um pouco o Nonato. Mas o que é recuperar um Nonato? Um Nonato que estava aí, a gente tinha até esquecido que ele estava no Fluminense. Começou a surgir uma vez ou outra. Vamos ver se, tal qual o Bernal, ele vai engrenar 2, 3 jogos e vir com atuações mais abaixo. Tal qual o Guga, quando virar titular, vai descer o nível, não vai conseguir manter a mesma pegada. Ou se o Nonato vai se concretizar. Agora, a mesma coisa para o Hércules. A maior contratação de expectativa do Fluminense dentro dessa temporada, até agora, entregou algo que, sei lá, o básico. O Hércules, para mim, não foi mal, tá? Nesse primeiro trimestre. O Hércules não foi mal. Quadrimestre, né, já, na verdade. Só que, para mim, eu esperava mais. Eu esperava um Hércules dono do meio de campo. Eu esperava um Hércules substituto do André, que estava subvalorizado porque estava no Fortaleza e ninguém liga e vê o futebol do Nordeste, a mídia ignora. Então, talvez a minha expectativa que fosse errada. Né? E aí, além de tudo, além de toda essa questão, o 5, que o Mano Menezes foi buscar no mercado e a gente nem sabe como que o Renato Gaúcho avalia, ainda se lesiona e tá fora o ano todo, que é o Otávio. O ano todo não, deve voltar só no finalzinho do ano, que é o Otávio. Então a gente vai buscar no mercado um cara, gasta uma bala, gasta uma grana, e o cara se lesiona num lance fortuito. Esse aqui não dá pra botar na conta da montagem de elenco. Mas assim, era um nome do Mano Menezes. O Mano Menezes foi demitido com ele tendo jogado 3, 4 jogos. Qual é a avaliação do Renato sobre o Otávio? Não sabemos. E provavelmente talvez nem saberemos. Ainda tem os moleques, né? O Wallace Davi, o Thiago Henrique, enfim. E até o Lima, de certa maneira, que pode cumprir essa função também. Mas eu acho que a volância vai ser um debate, tá? E não só a volância, mas o meio de campo. E por quê? Porque a gente já sabe, né? Aqui, ó. Renato Augusto. Eu até teria expectativa no Renato Augusto, tá? Baseado no que ele fez na carreira. No ano passado no Fluminense ele não rendeu, mas eu sei que é um cara sério, que trabalha. A partir do momento que o Renato Augusto já anunciou na virada do ano que ele se aposenta no final do ano, eu não consigo ver o Renato Augusto se dedicando pra cacete. Não consigo ver o Renato Augusto, não é nem se dedicando, mas dando tudo de si dentro de um jogo. Acho que ele já, ladeira abaixo, vai acabar a carreira no final do ano. Torço pra estar errado, tá? E aí esse setor me preocupa muito. Porque a gente tem um Isaac que tá lesionado, um Lescano que vai precisar de muito tempo para tirar a casca de Campeonato Paraguai, provavelmente. Até agora, por exemplo, ainda não tirou. E a gente tá vendo o Bernal, que é semelhante, saindo muito novo, de campeonato muito mais frágil para um campeonato muito mais complicado. O Lescano jogou muito pouco até agora, e eu acho que não é à toa essas pouquíssimas oportunidades para ele e pro La Vega. Acho que tem contexto em treinamento. A gente tem um Ganso que aí é onde reside o meu medo. Eu não vou projetar futuro do Paulo Henrique Ganso. Eu vou olhar para o que ele já fez no Fluminense. O Ganso já foi no Fluminense um morto-vivo dentro de campo, e o Ganso já foi no Fluminense um cara do dinamismo. O Ganso Prime, e eu vou botar 19 aqui na conta, sim, porque eu acho que o Ganso jogou pra cacete em 19, tá? Só que, né, ele era a carroça no meio de vários burros, né? Assim, pra mim o Ganso jogou pra cacete, era ele que salvava o dinamismo por várias vezes do time do Fernando Diniz em 2019, e com o Marcão também, enquanto não esteve lesionado. O Ganso Prime, mas principalmente o 22, 23 e 24, até se lesionar no final do ano, é o Ganso que eu espero ver. Mas a gente já teve o Ganso morto-vivo de 21, por exemplo, principalmente. O Ganso tá parado há muito tempo. Ele ficou 4 meses parado. E o que eu vi no jogo contra o Botafogo, que foi basicamente o que a gente conseguiu ver até agora dele jogando como titular, só isso, me assustou um pouquinho. Porque eu vi um Ganso sem dinamismo nenhum. Um Ganso que dava passes fáceis, até dava um passe em diagonal, que às vezes parece um passe de gênio, né? Assim, mas é um passe que pra ele é até meio comum, dominando a bola, mas assim, movimentação zero. Eu espero que seja só questão física. E que o Ganso vá voltar. Porque a gente depende muito dele. Por quê? Porque aí vai ser, ó, como eu falei, já falei do Lescano, já falei do Renato Augusto, já falei do Isaac, que é muito novo, tá lesionado.
O Lima, que pra mim cumpre função de volante jogando de meia, não arma, não é um armador. Então, assim, é uma posição. O meio de campo do Fluminense hoje é uma posição que o Renato vai precisar encaixar. É aonde, pra mim, o Fluminense perde como elenco pra esse ano, tá? Eu não acho o Lescano ruim, gente. Eu só vi o Lescano no Campeonato Paraguaio. Então, pra esse ano, o que eu tenho do Lescano ainda não serve, mas daqui a pouco pode servir. O Otávio tá lesionado. O Hércules que eu esperava não é o Hércules que eu tô vendo até agora. Então, tô baseando o elenco até agora. O problema do Fluminense é ter um elenco. O Renato vai gostar de jogar em transição e velocidade. O Ganso vai oferecer isso pra ele? Precisa. Mas já teve time que o Ganso não ofereceu. E aí? Qual Ganso a gente vai ver dentro de campo? E outra. Mas ele já fez isso lá atrás. Ele vai conseguir fazer isso de novo? E aí é onde eu entro nos atacantes. A gente pode avaliar o Everaldo. E é engraçado porque, assim, quando o Everaldo chegou, eu tive que gravar um vídeo. Não tive, né? Eu quis gravar um vídeo falando, gente, vocês estão falando que o Everaldo é um atacante de Série B? Deixa eu só pegar os números do passado dele aqui pra mostrar que ele não é um atacante de Série B. Ele é um atacante de Série A. O que ele fez até agora na carreira foi tudo feito em Série A de Campeonato Brasileiro e não é fazendo gol em Campeonato Estadual, não. É fazendo gol contra times maiores, gols importantes. Aí eu falei isso tudo. Eu falei, ele fez isso aqui o tempo todo na carreira e os números, novamente, não é opinião. Isso aqui é informação de número, é o que aconteceu. Aí ele chega no Fluminense e faz exatamente diferente do que ele tá fazendo na carreira toda. Mas é aquele ponto que a gente fala, eu não prevejo futuro, eu analiso o que eu tenho de informação e tento vislumbrar ali alguma coisa que pode acontecer. O Everaldo tá nessa conta, cara. O Everaldo é um jogador que no Fluminense está abaixo do que ele rendia em outros clubes. É um jogador que foi contratado também com o aval de Mano Menezes e que o Renato Gaúcho poderia aproveitar. Esse tem o perfil de uma contratação que poderia ser do Renato Gaúcho, mas que ele não tá rendendo. Os gols dele são contra Águia de Marabá e São José. É exatamente o inverso do que a gente via do Everaldo no Bahia, na Chape e até dentro do campeonato japonês também. Vai precisar jogar bola. Por quê? Porque o Germancano já tá no Fluminense, o Germancano tá na 4ª temporada dele no Fluminense, gente. Mas o Germancano virou cone, esse ano não dá pro Germancano jogar mais. Gente, calma lá também, né? Eu acabei de criticar a montagem do meio de campo e as dificuldades que o Renato vai ter pra fazer pra essa bola chegar no Germancano. Se ela chegar e ele tiver igual no ano passado, em que ele não tinha perna pra poder estar na área jogando, em que ele perdia finalização, sem confiança, banco nele. Não tem nem discussão. Mas não é esse o Germancano que a gente tá vendo. A gente tá vendo o Germancano participativo do jogo, fisicamente bem. Então, acho que o Germancano não é um problema ainda, tá? Pelo que ele fez até agora, não é um problema. O problema é a bola que não tá chegando até nele. E aí a gente vai pros pontas. E aí, assim, eu falei do meio de campo, mas os pontas é desesperador. E é desesperador pela análise de momento, porque quando a gente vai falar aqui sobre, sei lá, sobre Keno, a passagem do Keno no Fluminense é espetacular, pô. Espetacular. O Keno, pô, espetacular talvez seja exagerado. É muito boa. O Keno é um jogador decisivo pra cacete em vários momentos do Fluminense. É um jogador com 1 contra 1, invejável. É um jogador que foi elogiado pelo Renato. E aí o Renato não colocou ele nos últimos 4 jogos, só colocou ele pra jogar entre os reservas. Não colocou, ele preferiu Paulo Baia, ele preferiu, sei lá quem que entrou antes dele, né? Serna, preferiu todo mundo menos o Keno. Então não sei o que tá acontecendo. Keno é carta fora do baralho, não tá rendendo sendo titular. Aí o jogo do Renato, quando precisa quebrar linhas fechadas, ele vai ter quem? Canóbio, Paulo Baia e Kevin Serna. O Paulo Baia, tecnicamente, gente, não dá. Eu falei aqui, é aposta de baixo risco. Mas não sei se era aposta que o Renato bancaria, não, tá? Talvez até fosse, faz um pouquinho do perfil dele. Mas assim, a aposta de baixo risco, não deu em nada, tchau. Mas o tchau já era pra ter acontecido. Não era pra estar usando ainda. E o Renato ainda vai ter, daqui a pouquinho vai ter o Riquelme. Talvez o Riquelme seja esse ponta de quebrar linha. Do drible. Pode vir a ser. Porque o Canóbio não é. E aí até algo que eu quero saber do Renato. Porque o Canóbio chega e fala, olha, a galera diz que eu sou atacante, mas eu sou meia. Eu quero perguntar ao Renato, você concorda com isso? Você tá escalando um Canóbio de meia? Como é que tá essa situação aí, né? Eu ainda não tive possibilidade de fazer pergunta pro Renato depois que ele assumiu o Fluminense, né? Só na chegada dele. E aí a gente tem o mistério do La Vega, né?
O Lavega, tal qual o Lescano, aparentemente vai demorar um ano para chegar. Então, assim, o Renato já falou algumas vezes em coletivas que ele entende o cenário financeiro do clube, tá? Para poder falar de contratações. Ele já falou isso algumas vezes. Então, acho que o Renato não vai ser daqueles que vai ficar cobrando publicamente contratação. Acho que ele chega já sabendo o cenário. Mas o elenco do Fluminense tem problemas, porque depois de eu falar isso tudo, fazer essa análise toda, é importante lembrar que o Fluminense gastou entre 150 e 200 milhões de reais para montar esse elenco. E é importante a gente lembrar que a mesma diretoria que hoje diz que não é para olhar só valor de jogador, que tem que olhar... Tava chorando miséria há 2 anos, falando a gente não gasta... Foi campeão da Libertadores gastando 2 milhões de reais. O número só vale quando, né, quando é para ser positivo. Mas o fato é que o Fluminense gastou muito dinheiro num mercado inflacionado e não resolveu carências que esse elenco tem. Óbvio, em alguns casos, azar. Pô, a do Otávio é azar. Contratou um cara que não era uma sumidade nem nada disso, mas era um outro camisa 5 que tinha possibilidade de ser titular e, pô, o maluco se machucou. Azar acontece, beleza. Agora, a alternativa que a gente foi buscar pro Ganso chegou no final de março, no início de março, alguma coisa assim. Os pontas, a gente foi buscar pontas que tinham característica diferente do que talvez a gente precisava e apostou mais uma vez, tal qual na zaga, no prolongar do ano passado, um prolongar perigoso de Keno, prolongar perigoso de Thiago Santos, para mim são 2 pilares ali desse prolongamento, e em jogadores da montagem de elenco baseado no treinador anterior. Freitas é por exemplo, muito baseado no que o Mano Menezes pregaria para esse ano. Canóbio é outro, muito baseado no que o Mano Menezes pregaria para esse ano. Em abril a gente já estava trocando de treinador. Então, o problema é o elenco? Acho que com esse elenco a gente tem total capacidade de brincar na parte de cima da tabela ainda. Mas os titulares vão ter que jogar bola e vão ter que render fisicamente. E aí, jogando 4 competições, vamos ver como é que isso vai acontecer. Acho que a gente vai buscar jogador no meio do ano, tá? Mas não sei como vai ser essa condição financeira, ainda mais porque toda vez que a gente fala disso, a gente precisa falar de SAF também. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.